Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Hoje, dia 30 de maio de 2026, chegamos ao 20º dia da nossa jornada bíblica de 21 dias. Hoje é o nosso penúltimo dia, amanhã iremos fazer o nosso encerramento destes 21 dias de meditação devocional, de observação da palavra de Deus, de compartilhamento da palavra de Deus nessas cartas de Paulo, o apóstolo Paulo, que ele escreveu a Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, que estamos terminando hoje. Vamos ver o seu 4º capítulo e amanhã o capítulo da carta a Filemon. E então é com muita alegria que nós estamos concluindo esta jornada. Espero ter contribuído com a sua vida, com o seu crescimento, com o seu amadurecimento e com o seu desenvolvimento espiritual. Que Deus possa nos abençoar hoje, ainda nessa meditação e na de amanhã, que depois esse conteúdo possa acrescentar à vida de todos aqueles que irão ver, pois ele ficará disponível por um tempo nos nossos canais, né? E eu creio que o Senhor ainda irá alcançar muitas vidas através do trabalho que estamos fazendo, amém? Então hoje nós chegamos ao capítulo 4 da carta de Colossenses, né? Que é o encerramento desta carta tão rica e profunda. Nosso tema de hoje é a espiritualidade que transborda. Ao longo dos últimos capítulos da carta de Paulo aos Colossenses, nós vimos Paulo apresentar uma verdade fundamental. Primeiro, Cristo é supremo sobre toda a criação, suficiente para a salvação e o centro da nova vida do cristão. E agora, no capítulo 4, Paulo nos mostra como essa transformação deve ser percebida pelas pessoas ao nosso redor. Colossenses 4 revela que a maturidade cristã se expressa em relacionamentos transformados em uma vida de oração e em uma vida de oração que sustenta. É assim que a nossa vida como cristãos deve aparecer, deve transbordar. Por isso, o tema sugerido para o nosso devocional de hoje, para este vídeo, é a espiritualidade que transborda, baseado e fundamentado na oração, na sabedoria e em relacionamentos que refletem Cristo. Isso é muito importante que nós entendamos que esses pilares eles são de extrema importância no que diz respeito à maturidade cristã. Então, no primeiro ponto, oração, nesse primeiro fundamento, né, oração como fundamento da vida cristã. Paulo começa com um imperativo, ele diz no versículo 2, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Aqui ele insere 3 elementos que aparecem nesse versículo, que é a perseverança, uma oração contínua e não ocasional, mas o desenvolvimento de uma vida de oração. Isso é muito importante, nós entendermos que nós não temos que orar porque o pastor manda, nós não temos que orar porque nós queremos cumprir uma meta espiritualizada. Nós precisamos orar continuamente, entendendo a oração como um fundamento muito importante para a nossa vida com Deus. O segundo item é vigilância, atenção espiritual, discernimento. Jesus, uma vez falando com seus discípulos, ele falou que nós não recebemos as coisas que pedimos em oração porque muitas vezes estamos desatentos no que estamos orando, estamos desatentos no que estamos pedindo. Precisamos estar vigilantes. Muitas vezes você vai dobrar o seu joelho e você não vai orar por questões pessoais suas. Deus vai ter te direcionado pelo Espírito Santo a olhar ao seu redor, a ver outras necessidades de outros irmãos, de outras circunstâncias, que precisam que você ore por elas, que você pense em entrar no mundo espiritual da oração e interceder por essas questões. E o terceiro item do versículo 2 é gratidão, uma postura que molda a percepção da nossa realidade. Irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos ser gratos em todas as coisas, e isso precisa aparecer na nossa vida devocional de oração. Nós precisamos agradecer a Deus. Se você só entra na oração para pedir, você está com um problema muito sério. Você precisa tratar isso na sua vida, porque a oração é um dos momentos em que você pode aproveitar esse bate-papo com Deus, na intimidade com o Espírito Santo, e pode agradecer a Deus por muitas coisas que Ele já tem feito na sua vida. Então, não se trata de uma oração ocasional ou apenas em momentos de necessidade. Paulo fala de uma vida marcada pela dependência de Deus. E o mais impressionante é que ele escreve essa carta da prisão, como nós já vimos isso anteriormente. O apóstolo Paulo nos ensina como viver no mundo secular, mesmo em circunstâncias totalmente contrárias. Certamente, Paulo era um homem que vivia uma vida de oração
lá na prisão, e Deus estava abrindo muitas portas para ele, como nós vamos ver. E em vez, então, nas suas orações ali, né, Paulo, em vez de pedir que os cristãos orem por sua libertação, ele pede que orem para que Deus abra portas para a proclamação do Evangelho. Olha que coisa tremenda. Paulo lá orando, ele chama os irmãos para orarem também para uma vida de oração em função das necessidades, das dificuldades que ele está vendo, e ele fala: olha, não precisam orar para que eu seja solto da prisão. Orem para que Deus continue abrindo oportunidades de pregarmos o Evangelho. Olha o que ele diz no versículo 3. Orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. Ele termina o versículo dizendo: é por esse motivo, Cristo, é por esse motivo que sou prisioneiro, pela causa de Cristo, por amor à pregação do Evangelho. E isso nos desafia profundamente, porque quantas vezes nossas orações estão centradas apenas nos nossos problemas. Paulo entendia que o cristão não foge dos ambientes difíceis, mas ele transforma esses ambientes pelo poder da oração e, como nós vamos ver nesse capítulo ainda, pelo poder das suas práticas e das suas atitudes. Mas ainda falando de oração, Paulo pede oração pela missão, mostrando então para que nós precisamos orar para que Deus abra as portas, para que Deus sustente mensageiros, e dizendo que a oração é essa parte ativa da obra missionária. Olha que coisa tremenda, né? Nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos mover o mundo espiritual para que Deus continue agindo através de pessoas em várias partes do mundo, até mesmo no teu bairro, na sua cidade, no seu estado. Ore por isso, peça: Senhor, mova a minha vida, mova a vida de outros missionários, para que o Evangelho continue sendo pregado, continue abrindo portas, continue, Senhor, sustentando os obreiros que estão, Senhor, empenhados na vida da pregação do Evangelho. A missão de Deus avança quando o povo de Deus ora. Isso é extremamente importante. E esse é o primeiro fundamento, o fundamento da oração. Mas continuando o capítulo, Paulo nos ensina que até mesmo as dificuldades podem se tornar oportunidades para a obra de Deus. Ele fala para nós no versículo 5: vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Ele volta a sua atenção para o relacionamento dos cristãos com aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. A sabedoria no trato com os de fora é de extrema importância na nossa conduta como filhos de Deus, como servos de Cristo Jesus. Então, Paulo conecta a espiritualidade com o testemunho público. Ele diz: aproveitai bem o tempo, ou seja, tenha discernimento para enxergar as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, ou seja, fala que cura, preserva, dá sabor. Então, primeiramente ele fala do remir o tempo, no primeiro versículo, no 5. Ele fala remir o tempo. Nas traduções mais modernas já aparece como aproveitar as oportunidades. Mas esta expressão, remindo o tempo, ela tem um significado muito profundo. Ela significa, na verdade, aproveitar cada oportunidade, cada encontro, cada conversa, cada relacionamento, cada circunstância pode se tornar uma ocasião para refletirmos o caráter de Cristo. Muitas vezes pensamos em evangelização apenas como pregação, com ações práticas de distribuir um folheto, mas Paulo nos lembra que o nosso comportamento também comunica uma mensagem. As pessoas observam nossas atitudes antes mesmo de ouvirem nossas palavras. Por isso, ele acrescenta algo muito importante. No versículo 6 ele diz que as suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Que imagem maravilhosa. Aqui é onde ele fala, em outras traduções está temperada com sal. Né? Assim como o sal preserva e dá sabor, nossas palavras devem transmitir graça, esperança, sabedoria e verdade. Acima de tudo, nós precisamos ser pessoas agradáveis, pessoas que atraem as pessoas para nos ouvirem,
Porque quando elas pararem para nos ouvir, irmãos, o que elas vão ouvir de nós? Elas vão ouvir Jesus. Elas vão ouvir o amor de Jesus que está em nosso coração e a vontade que nós temos que ele alcance a vida destas pessoas. Nós vivemos em uma época marcada por discussões agressivas, opiniões impulsivas e palavras que frequentemente machucam. Nunca se teve, talvez, não sei, né? Quer dizer, a gente não viveu em outras gerações, em outras realidades culturais, mas a gente vê que nos dias de hoje, as conversas estão azedas, né? Como as conversas estão agressivas. Mas o discípulo de Cristo é chamado a falar de forma diferente, de forma transformadora, sem abrir mão da verdade. A verdade, irmãos, é que a maturidade espiritual se revela na forma como falamos e tratamos as pessoas de fora, que estão de fora da fé. E no encerramento do capítulo, vemos uma lista que pode nos parecer sem importância, mas se olharmos com cuidado, nós vamos entender a importância dessa lista. À primeira vista, parece apenas uma lista de nomes e um final de saudações que Paulo está fazendo ali. Mas esses nomes contam uma história. Eles nos mostram que o Evangelho forma uma família cheia de diversidades. Ali encontramos líderes, missionários, um médico, um escravo e pessoas de diferentes origens trabalhando juntas pela mesma causa, a comunidade missionária. A lista de nomes é teologicamente rica. Ela mostra que o Evangelho cria uma família diversa, o ministério é coletivo e não individual. Se você está na tua igreja achando que o ministério de alcançar outras pessoas é só do seu pastor, ou dos presbíteros, ou daqueles que são ligados de forma integral à vida da igreja, não, é de todos nós, é coletivo. Há espaços para restaurados, como Onésimo, que era um escravo, para pessoas de alto status social e de alto conhecimento, como era o caso de Lucas, que era médico. Há espaço para judeus, há espaço para gentios, há espaço para brancos, há espaço para negros, há espaço para todo mundo, irmãos. Inclusive, irmãos, no meio do povo evangélico, no trabalho da palavra agradável, no trabalho da palavra evangelizadora, existe lugar para todos, de todas as ideologias e de qualquer circunstância da nossa vida. Sim, eu estou falando de uma camada de gente que muitas vezes nós pensamos que eles são diferentes de nós, mas olhando pelo prisma do Evangelho, homossexuais, prostitutas e até mesmo ladrões, todos eles precisam usufruir e precisam desfrutar da mesma amabilidade, devoção, amor que nós recebemos de Cristo para serem impactados pelo poder do Evangelho. E depois quem vai fazer a obra no coração deles é o Espírito Santo e não nós. Nossa função é chegar até eles com amor, com ternura, com palavras agradáveis, com uma postura de um verdadeiro e genuíno cristão que se importa por qualquer pessoa, em qualquer camada social, em qualquer circunstância de vida. Nós precisamos alcançá-los com a palavra agradável, temperada com o amor de Cristo derramado em nossos corações. A missão de Deus é sustentada por pessoas comuns, com histórias reais, imperfeitas, mas pessoas que foram transformadas. E eu sei que eu estou falando com muitas pessoas aqui que já foram transformadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Então, a igreja nunca foi construída por heróis solitários. Ela sempre foi construída por pessoas comuns, servindo a um Salvador extraordinário. E aqui nós terminamos e chegamos a uma última exortação que Paulo faz ao irmão Arquipo. Paulo diz a Arquipo no versículo 17: E digam a Arquipo, cuide em realizar o ministério que o Senhor lhe deu. Talvez Arquipo estivesse cansado, talvez estivesse desanimado, talvez ele estivesse até pensando em desistir, não sabemos. Mas sabemos que Paulo o chama à perseverança, e essa palavra ecoa através dos séculos e chega até nós. Porque todos nós enfrentamos momentos de cansaço espiritual, momentos em que a caminhada parece pesada,
momentos em que a vontade de parar aparece e muitas vezes toma conta da nossa alma, mas o Senhor continua nos chamando à fidelidade, não para correr apenas os primeiros metros da corrida. Já viu aquela história de cristão novo, que nem vassoura nova varre bem? Não, isso não pode ser uma realidade na vida com Deus. Pelo contrário, quanto mais caminharmos com Deus, mais iremos ter alegria em descobrir as coisas maravilhosas que Deus tem para nos dar. Mas nós precisamos permanecer firmes até o fim. E assim terminamos a nossa jornada na carta de Paulo aos Colossenses. Uma carta que começou exaltando a supremacia de Cristo e termina mostrando como essa supremacia deve ser visível em nossa vida diária. E a mensagem final de Paulo, então, nessa carta é simples e poderosa. Ore com perseverança, viva com sabedoria, fale com graça, sirva com fidelidade e permita que cada área da sua vida aponte para Jesus. O meu desejo é que, ao concluirmos essa carta, possamos sair não apenas com mais conhecimento bíblico, mas com um desejo renovado de refletir Cristo em tudo o que nós fazemos no nosso dia a dia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, sua caminhada com Ele, que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre você para te abençoar. É o desejo do meu coração. Oremos. Pai, te damos graças, porque chegamos, Senhor meu Deus, a um tempo especial, Senhor, de olharmos para as Escrituras Sagradas e entendermos, Senhor, que precisamos transbordar o Teu amor, transbordar a Tua graça. Tem muita gente precisando, Senhor, das nossas palavras agradáveis. Tem muita gente precisando das nossas condutas fiéis e verdadeiras ao ensinamento de Jesus Cristo, de amar ao próximo como a nós mesmos. Tem muita gente precisando do poder e da autoridade que existe na palavra e no nome de Jesus. Por isso nos dá força, nos fortalece, nos ajuda a vivermos uma vida de oração intensa. Cada vez que cada um dos meus irmãos dobrar o joelho para orar, ou pararem para orar em algum momento do seu dia, que a Tua presença possa ser manifesta, que eles possam sentir a Ti, Senhor, e possam perceber os céus abertos. Nos conduz, Senhor, numa vida de oração e nos ajuda para que nos posicionemos neste mundo de forma relevante, Senhor. Não para a nossa glória humana, mas relevante para o reino dos céus, relevante para a missão do Evangelho que nos foi dada, alcançar toda criatura, pregando o amor de Deus através de Jesus Cristo em uma vida mudada e transformada pelo Espírito Santo. Assim eu oro e agradeço por este tempo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o Senhor seja contigo. Amanhã, nosso último dia, nosso encerramento. Não esqueça, curta, compartilhe este vídeo, mande ele para alguém, incentive alguém a participar desta jornada. Não precisa de repente ser dos 21 dias, pegue os 4 dias de Colossenses, pegue os 6 dias de Gálatas, os 6 dias de Efésios. Faça esse trabalho com esse material na vida das pessoas e eu tenho certeza que o Senhor haverá de alcançar muitas vidas e o nome dele haverá de ser glorificado. Deus abençoe e nos vemos amanhã.